Olá, meus queridos alunos. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2021, hoje nós teremos arte, geografia, português, língua portuguesa e matemática, ok? Então, coloquei a mensagenzinha aí para vocês, como prometido. Fazer de tudo que todo dia eu vou postar uma mensagem de incentivo para vocês. Querido aluno, ao entrar nesta sala, você é um cientista, um explorador, um escritor, um artista. É importante, é respeitado nas suas capacidades e deverá confiar e se empenhar ao máximo. E assim, mais uma vez, vencerá, pois sei que é capaz. Então, bem-vindo hoje na nossa aula remota. No nosso primeiro assunto, nós veremos sobre arte, a arte surrealista. O que é surrealista? É porque é fora da realidade, né? O nosso artista lá, vocês podem estar olhando lá no livro. Se vocês quiserem, você pode dar pausa no vídeo e olhar no livro de arte. Nós vamos estudar sobre o artista Salvador Dalí. Salvador Dalí, vocês podem até fazer algumas pesquisas sobre Salvador Dalí. Ele era muito conhecido por ter esse bigode enorme, né? Salvador Dalí. Então tem aí uma fotinha de Salvador Dalí, uma foto dele, e tem da foto da estátua de Salvador Dalí. Ele tinha uma mania de deixar uma tela do lado da cama que ele dormia, e na hora que ele acordava, ele desenhava as suas telas. Era baseado nos seus sonhos. Então nós temos aí uma das obras de Salvador Dalí, a Gala Dalí. Se você olhar de longe, ele vai tem um formato. Se você olhar bem de pertinho, aí vai dando aquele distanciamento das bolas, né? Analise aí qual o formato, que parece o rosto de uma mulher, né? De olhos fechados. Outra obra de Salvador Dalí, que vocês vão ver lá no livro, é O Sonho. Olha aí como é que era, que apareceu no sonho dele, ó. Aí tem algumas coisas na imagem do sonho. Outro quadro muito conhecido de Salvador Dalí, ele se chama A Persistência da Memória. Então ele colocou vários tipos de relógio. Essa árvore que aparece aqui no quadro, ela lá no depoimento dele, é uma oliveira seca, que significa o quê? Com o tempo, né? Significa que ela cresceu e ela secou, mas ela era uma oliveira. Outro relógio que aparece lá no quadro, que ele aparece fechado, esse alaranjado aí, ele tem umas formigas em cima. Significava que Salvador Dalí, ele não gostava de formigas, que formigas significava coisas podres, né? Putrefação, né? Aqui também no outro relógio que está em cima da mesa, perto do relógio alaranjado, ele tem uma mosca que também tinha o mesmo significado. Esse outro aqui, eu fiquei curiosa de saber o que era isso aqui. Essa parte parece um cobertor dobrado com o relógio em cima. Significa ele coberto com a coberta, ele dormindo. Isso significa ele dormindo. Essa parte do fundo aqui da natureza, esse rio, essas montanhas, significa aonde ele morava. Lembrou muito de onde ele morava, uma paisagem que ele via pela janela. Aqui também nós temos
Outra obra de Salvador Dalí, O Tempo Mole, significa essa tela. Aí, aqui, tá, até aqui nós vimos um pouco sobre o pintor e as obras de Salvador Dalí. Vocês podem estar fazendo a leitura lá no texto. A atividade que nós temos lá no livro é para vocês estarem lendo alguma coisa sobre o Salvador Dalí. Depois nós vamos estudar um pouco mais sobre uma das obras dele, tá? É só para vocês lerem sobre Salvador Dalí, tá bom? Não precisa escrever nada lá no livro. Aqui é a parte de geografia. Como é formada a população brasileira? A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Então, eu coloquei uma imagem aí para vocês analisarem sobre o povo brasileiro. Na atividade de geografia, vocês vão escrever como vocês estão analisando essa imagem, tá? Depois eu envio as imagens das atividades. Aqui é só para vocês terem uma ideia do que eu quero que vocês façam na atividade. Não precisa desenhar. É só para vocês escreverem como vocês analisam essa imagem. Aqui é sobre língua portuguesa. Em língua portuguesa, coloquei também uma outra imagem, tá? Para vocês analisarem lá. Então nós vamos o quê? Nós sabemos, só um minuto. Então, pessoal, tema aí em língua portuguesa, nós sabemos que cada estado tem uma maneira de falar, né? Ou transmitir algumas mensagens com palavras típicas de suas regiões. Façam uma pesquisa, vocês vão fazer uma pesquisa de palavras de gírias e coloquem o significado de cada uma delas. Lembrando de escrever de que região é essa gíria. Vocês vão escrever a palavra e vão escrever o significado dessa gíria e de que região se usa essa gíria. Pode também e deve, tá? Perguntar para os familiares, para os pais, para os avós, para os tios, para os irmãos mais velhos, porque muitos irmãos mais velhos usam já aqueles jogos de internet, né? Conversando com outro, de outro estado, com jogadores de outro. Que tipo de palavras que eles usam? Por exemplo, lá no sul usa muito tchê, né? Usa muito beleza, mano. Então, o que significa essas gírias? De que região ela é? Tá? Lá no Nordeste usa muito oxente, né? Oxente, bichinho. Então, vocês vão escrever o significado de cada gíria que é usado em uma região. Depois eu vou montar um livrinho, um dicionáriozinho com as gírias de vocês. Aqui em matemática, eu coloquei aí sobre o nosso município, né? Porque já que a gente está estudando de regiões, né, de lugares, coloquei aí uma foto de nosso município, a bandeira de Chupinguaia e uma foto da Prefeitura Municipal de Chupinguaia. E lá vocês vão pesquisar o seguinte: pesquise sobre a quantidade populacional do município de Chupinguaia e represente no ábaco. Vocês vão representar no ábaco
o número que representa a quantidade de habitantes do município de Chupinguaia. E vão escrever por extenso. O que é escrever por extenso? Como é que se lê esse número? Tchau, até amanhã. Um beijo da professora Antônia, um beijo no coração de todos vocês. Meu muito obrigada pela atenção.